Meus irmãos, nós estamos nessa noite para rever o que a história bíblica nos fala acerca de Jesus Cristo, a maior expressão do amor de Deus. Nós estamos reunidos para lembrar que a Páscoa, ela não é simplesmente um ato comercial, não, longe disso. A Páscoa é Cristo. Cristo é o Senhor da Páscoa e Cristo é a própria Páscoa. Nós estamos aqui juntos para lembrar que em Cristo se exprime o amor. É o tema dessa cantata de hoje. Em Cristo se exprime o amor. Nós estamos todos aqui por causa do amor de Deus. Deus planejou salvar o homem em Cristo Jesus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O Senhor da Páscoa, como dissemos, é o próprio Cristo. Lá na saída do povo do Egito, o povo de Israel, Deus, de forma pedagógica, pediu que um cordeiro fosse imolado e o seu sangue fosse colocado nos umbrais das portas, para que o povo de Israel fosse protegido. Ali estava já sendo planificado a pessoa de Cristo. Cristo estava sendo projetado para que pudesse remir a humanidade mais adiante. Então um cordeiro sem mácula foi imolado ali para ser colocado nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passasse, o povo de Israel fosse protegido e pudesse atravessar o Mar Vermelho e fosse liberto da escravidão do Egito. Desde lá, Deus vinha estabelecendo o plano da salvação, que alcançou a mim e alcançou a você. João Batista, ao avistar Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos aqui por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1:1 está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Cristo, meus irmãos, se exprime o amor de Deus. Estamos aqui por causa do amor de Deus. Vamos ao coro com o hino de número 1, desde o princípio era o Verbo.
Meus irmãos, aos poucos, Jesus, já aqui, vai revelando a sua identidade. Seu amor foi aos poucos sendo manifestado no meio dos homens. Por isso que nós estamos aqui. O seu amor foi estabelecido em nossa direção. Tudo começou no céu. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Jesus nasceu e desenvolveu sua missão entre os homens, se apresentou como Messias, trazendo amor e esperança a todos os homens. Você lembra como você era, como você estava? Esse amor um dia te alcançou. Esse amor um dia alcançou sua casa, sua família, alcançou sua vida pessoal. Jesus se tornou como um de nós. Ele vestiu-se, ele habitou, ele dormiu, ele andou, ele correu, ele foi criança, como as crianças que aqui estão. Jesus foi adolescente, como os adolescentes que aqui estão. Jesus foi jovem, Jesus foi adulto. Jesus se batizou, dando-nos o exemplo e mostrando-nos o seu alvo: salvar-nos da perdição eterna. Páscoa fala de salvação, Páscoa fala de Cristo. Páscoa não é um assunto comercial, não, senhores. Páscoa fala de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Foi Ele que nos salvou da perdição eterna. Então os olhos e a graça do Pai estava sobre Cristo, e ali no seu batismo, Cristo recebeu o Espírito Santo. Vamos ouvir um hino que retrata sobre isso, de número 2, o batismo de Jesus.
meus amados, mas a história continua. Mas afinal de contas, o que ele veio fazer neste mundo? João Batista havia dito: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus a nós. Ao trazer o reino de Deus a nós, ele estava acima da expectativa judaica e romana. Os judeus, os romanos, principalmente os judeus, queriam um reino que pudesse lhes tirar da escravidão. Acima da expectativa judaica e romana, ele caminhou rumo a Jerusalém, e lá ele foi aclamado rei. Seu alvo: ir a Jerusalém, participar da Páscoa entre os homens. Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E Jesus entra em Jerusalém. Jesus então se apresenta ali como expressão do amor. É recebido pelas crianças, pelas multidões. Ele entra triunfalmente em Jerusalém. Vamos ao coro que diz: é bendito o Rei, Hosana. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Isaías viu 740 anos antes de Cristo que Jesus tinha uma missão. Sua caminhada continua entre os homens, seu ministério. Seu amor foi expresso quando disse em João 8,36: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos resultado disso. Cristo nos libertou, Cristo nos redimiu. Lembra da sua vida anteriormente? Como você era e hoje como você estava? Quem é que te libertou? Quem é que te mudou? Quem é que te transformou? Quem é que nos transformou? Jesus Cristo. Ele é a razão do nosso viver, Ele é a razão da nossa vida.
O hino de número 4 nos mostra este amor. Ali verás o amor em mim. Em Cristo vemos o amor de Deus. Vamos louvar. Está em seus lábios e cantas em meu louvor, com ramos acenando diante do trono de Deus. Porém não me conheces, nem sabes vir pra libertar. A luta que eu travarei sobre uma cruz será. Acharás ali o amor, ali verás o amor em mim, em mim. Ó Jerusalém, minha vida dei por ti. Ali verás o amor em mim. Meus amados irmãos, seu amor é imensurável. Ele é a resposta para todos os pecadores. Ele é a resposta para os problemas dos homens. Ele se encontrou com todos os tipos de pessoas. Ele se encontrou
com Nicodemos, o rabino, e mostrou para ele que quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Ele se encontrou com o cego de Jericó e curou os olhos dele. Ele se encontrou com a viúva de Naim e ressuscitou o filho dela. Ele se encontrou com o paralítico de Betesda e deu a ele saúde nova depois de 38 anos. Ele se encontrou com as pessoas dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a Páscoa que vocês precisam. Ele se encontrou com as pessoas dizendo: eu posso transformar a vida de vocês. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vamos ao coro que diz: eu sou.
Glória a Deus. Jesus, então, meus irmãos, caminhando na sua trajetória ministerial, ele foi caminhando, seu objetivo era ir até a cruz, morrer em meu lugar, em seu lugar. Jesus, então, começa a se relacionar, como dissemos antes, com todo tipo de pessoas. Jesus se relaciona com os seus, Mateus 26, 17 a 30, ele participa da última Páscoa, e ali, em vez de ele ser servido, ele serve, dando-nos o exemplo. Ele está no meio, entre as pessoas, entre os discípulos. Ele está ali demonstrando o seu amor de forma prática, amando, guiando, ensinando, transformando as pessoas. E ele se apresenta ali como o Senhor da Páscoa, dando oportunidade ao homem. E ao celebrar ali no dia da festa da Páscoa, ele toma um pão. Ele toma o pão e diz: olha, este pão representa o meu corpo que será dado por vós lá na cruz. Eu vou dar minha vida por vocês, eu vou morrer por vocês, eu vou ser crucificado por vocês. Este pão representa isto. E ele também, logo depois, tomou o suco e disse: esse suco representa o meu sangue, eu vou derramar o meu sangue por vocês lá na cruz, eu vou morrer por vocês, eu vou mudar a vida de vocês, vocês serão transformados por mim. Mas eles ainda não compreendiam, porque Jesus estava se apresentando como o Senhor da Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. E ali ele comungou, celebrou, partilhou, se tornou íntimo naquela Páscoa com seus discípulos. Vamos louvar o hino 6, que fala sobre a última ceia.
Ele nos deu uma chance, por isso você está aqui hoje. Ele te deu uma chance, Ele te deu a chance de viver uma nova vida. Ele te deu uma chance de viver um novo tempo. Ele está te dando uma oportunidade. Siga adiante. Jesus veio para isso mesmo, para que você tivesse vida, e vida com abundância. Mas ainda não estava terminada a missão. Ele precisava mostrar isso com um exemplo. O profeta Isaías contemplou no capítulo 53 e disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus chega ao jardim do Getsemane, e ali, o jardim do Getsemane, no jardim do Getsemane ele sofre, ele tem angústia, dor e lágrimas. Ali estava um rei que queria reinar em nossos corações, e reina. Ele atravessou ali aquele jardim, desprezando a sua coroa. Ele estava lá no céu, mas desceu até aqui, desprezou a sua coroa, sofreu ali no jardim as angústias. Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele havia também nos avisado em João 3,16: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mediante a oração, luta, sofrendo ali no jardim, ele tinha uma missão para cumprir, mas ele caminhou, foi traído ali no jardim, mas nos amou até o fim. O próximo hino, de número 7, diz: Rei de lágrimas, o nosso Rei com suas lágrimas. Vamos louvar.
Meus irmãos, e nesse momento, Cristo, com toda integridade, Ele se torna o Cordeiro da Páscoa. Jesus, o Cordeiro, que João Batista havia dito ao avistá-lo, dizendo: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava agora no seu derradeiro fim não, ele iria ressuscitar, mas ele precisava sacrificar-se no seu lugar. Temos razão de viver, estamos aqui com vida, porque Ele me deu esta oportunidade, Ele me deu razão de viver, Ele morreu por mim, eu que deveria estar lá, mas Ele morreu em meu lugar, para que hoje eu pudesse ter vida, e vida com abundância. João 3,16 exprime este amor, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse, meus irmãos? Só Deus possui esse amor é imensurável, é eterno, é a razão da minha vida, é a razão da sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi julgado lá na cruz, Jesus foi crucificado, Ele cumpriu, lá na cruz Ele disse: está consumado. Com integridade Ele foi até a cruz. Siga o seu caminho com integridade, porque o maior homem do mundo foi de forma íntegra lá na cruz e disse: está consumado. E Ele disse mais: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Louvemos hino 8, julgamento e crucificação. Quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Qual desses dois quereis vós que eu solte? Que farei de Jesus, chamado Cristo? Não vejo culpa, não vejo culpa, não vejo culpa, não vejo.
Meus irmãos, Jesus é a expressão perfeita do amor de Deus. Na cruz, Ele demonstrou, através do seu sacrifício, grande amor por nós. Cristo, então, se tornou o Cordeiro Pascual, o nosso substituto. A Bíblia nos ensina que a morte expiatória de Cristo, expiação significa substituição. Em Filipenses 2, 4 a 11, Paulo, escrevendo àquela igreja, retrata de que Jesus não teve por usurpação estar no trono, ser igual a Deus, mas desceu até este mundo, humilhou-se até a morte de cruz, a fim de morrer por nós, de perdoar os nossos pecados, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Deus exaltou Jesus sobre a morte. Na verdade, Ele venceu a morte. No terceiro dia Ele ressuscitou, Ele ressurgiu dentre os mortos, Ele venceu a morte. E isto aponta que eu e você também podemos vencer. Ou melhor, já vencemos a morte, estamos caminhando rumo à pátria celestial. Você está caminhando? Você tem um alvo? Você tem um alvo? Nosso alvo é o céu, nosso alvo é a vida eterna. Cristo ressurgiu, vivo está. A Bíblia demonstra que em Cristo se exprime o amor. Naquele dia cinzento, Ele ressurgiu dentre os mortos para dar a mim e a você uma nova oportunidade de vida e vida eterna. Hino 9, em Cristo se exprime o amor. Say
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Cristo vive. As mulheres vão ao sepulcro. Maria Madalena, as outras vão ao sepulcro. E ali o anjo, Maria Madalena vai ao sepulcro, ali o anjo pergunta: por que busca aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai, anuncia aos meus discípulos que eu vivo. Anuncia a eles que eu sou a Páscoa que eles tanto procuravam. Eu sou maior que a festa da Páscoa. Eu sou maior do que as demais festas do judaísmo. Eu sou aquele prometido no Antigo Testamento. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias, o descendente de Davi. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pedro, João, Tiago vão ao sepulcro. Pedro, no seu temperamento, entra, ele vê os lençóis, ele diz: os lençóis estão aqui. Cristo ressuscitou, ele vive, ele reina. Os dois discípulos no caminho de Emaús, caminhando, tristes, abatidos, Jesus se encontra com eles e pergunta: por que vocês estão tristes e abatidos? Eles dizem: olha, o nosso amigo, aquele que morreu na cruz, ele disse que voltaria, hoje é o terceiro dia, e nada, nós estamos desconsolados, amargurados. Nós já achávamos que ele iria tirar o trono do César, iria libertar Israel, mas hoje é o terceiro dia, nada aconteceu, nós estamos sem expectativa de vida. Aí Jesus faz toda uma análise histórica e diz para eles: olha, Nécios, ele, o Messias, viria, ressuscitaria, ao terceiro dia morreria na cruz, ressuscitaria ao terceiro dia, mas ele veio para dar vida nova, não ao império, mas ao coração perdido de vocês. E ali Jesus ceia com eles, e eles compreendem que Jesus é o Salvador. Mais tarde, Jesus aparece aos discípulos e diz: paz seja convosco. A história bíblica diz que eles estavam todos amargurados. A Bíblia diz que eles todos o abandonaram. Judas acabou com sua vida, todos o abandonaram, eles não entenderam. Mas Jesus foi até o fim, e ali estando todos doentes, enfermos, Jesus disse: paz seja convosco. Paz no original grego é eiren, que significa harmonia, significa tranquilidade. Jesus entrou, as portas estavam trancadas, Jesus entrou e disse: paz seja convosco, e os curou. O último hino 10 diz: aleluia, Cristo vive. Nele, Cristo, se exprime o grande amor de Deus. Aleluia, Cristo vive.
Aleluia. De pés como estamos, meus irmãos. Cristo é o Senhor da Páscoa. Foi o que vimos essa noite. Cristo é a própria Páscoa. Foi o que vimos essa noite. Vimos também que seu amor imensurável é. A mensagem da cruz é a maior mensagem. Buda não tem essa mensagem. Maomé não tem essa mensagem. Os filósofos não têm essa mensagem. Mas Cristo tem essa mensagem. Cristo, através da obra da cruz, mostrou para nós o seu amor. A obra da cruz nos leva ao arrependimento. Cristo cura sim. Cristo é o nosso único libertador. Sua cura, sua salvação, a sua cura, a sua salvação está unicamente em Cristo. Você crê nessa noite? Amém, Jesus. Amém. Abaixe a sua fronte, oremos com o nosso pastor. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de toda glória e graça, te glorificamos, Senhor, por esse plano maravilhoso de redenção, desta mensagem poderosa que os nossos corações receberam nesta noite, Senhor, mostrando e demonstrando o seu grande amor para conosco, para nos alcançar através desse sacrifício único e perfeito do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Sim, meu Pai, a nossa alma se alegra em Ti, Senhor, porque o Teu amor é maravilhoso, é tremendo. Aleluia! E nós somos gratos a Ti, Senhor. Aleluia! Em poder estarmos aqui nesta noite diante de Ti, ouvindo e recebendo, Senhor, esta mensagem, Senhor, avivando a nossa alma, meu Pai, e mostrando o Teu grande amor ao mundo. Pai querido, Te glorificamos pela vida deste coral, Senhor, pela dedicação, Senhor Deus, dos coristas, Senhor Deus, pela dedicação do maestro Netinho, meu Pai, e todos aqueles, Senhor Deus, que se empenharam ao longo deste período, Senhor, para tão somente apresentar a Ti esta mensagem maravilhosa, meu Pai. Graças Te damos por todas as coisas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus